Sejam bem-vindas e bem-vindos à Metodista João Pessoa. Somos uma família que ama, acolhe e cuida. Vem fazer parte da nossa família? Enfim, quero te convidar nessa noite, você que está aqui e você também que está aí na sua casa, abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Nós vamos lá no capítulo 24. Lucas, capítulo 24, nós vamos ler a partir do versículo 13. Um texto bastante conhecido de todos e todas nós, da nossa igreja, que faz parte da nossa caminhada cristã. A pastora já pregou N vezes esse texto aqui na nossa igreja. Eu também já preguei algumas vezes, já falei sobre esse texto. E como nós estamos refletindo sobre discipulado, vida e missão, Deus me levou até este texto e eu gostaria de compartilhar aquilo que o Senhor compartilhou ao meu coração. Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13, nos diz assim o texto da palavra de Deus. Você vai notar que a minha versão é um pouco diferente, eu estou lendo na versão A Mensagem hoje. Nos diz assim a partir do versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 discípulos caminhavam em direção à cidade de Emaús, a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Eles conversavam a respeito de todas as coisas que aconteceram. No meio da conversa, Jesus apareceu e os acompanhou, mas não o reconheceram. Ele perguntou: o que vocês estavam discutindo tão compenetrados? Eles pararam cheios de tristeza, como se tivessem perdido o melhor amigo. Um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa de Jerusalém que não sabe o que aconteceu nos últimos dias. Ele perguntou: e o que foi? Eles disseram: as coisas que aconteceram a Jesus, o Nazareno. Ele era um homem de Deus, um profeta que falava e fazia como ninguém. Era abençoado por Deus e amado pelo povo, mas nossos líderes e principais sacerdotes o traíram. O sentenciaram à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse o libertador de Israel. Mas hoje é o terceiro dia desde que tudo aconteceu e algumas das mulheres do nosso grupo nos deixaram confusos. Hoje de manhã, bem cedo, elas estiveram no túmulo. Não encontraram o corpo e voltaram com a história de terem visto anjos e que esses afirmaram que ele está vivo. Alguns dos nossos amigos foram ao túmulo para verificar e o encontraram vazio, como as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Vocês não entendem? Suspirou Jesus. Como demoram para crer? Por que não acreditam em tudo que os profetas disseram? Não percebem que tudo isso tinha que acontecer? Que o Messias tinha de sofrer antes de entrar na glória? Então ele começou do princípio com os livros de Moisés e percorreu todos os profetas, explicando tudo o que as Escrituras diziam a respeito dele. Quando chegaram à entrada da cidade de destino deles, Jesus fez como se fosse seguir adiante, mas eles insistiram. Fique e jante conosco, já é quase noite, o dia já se foi. Então ele foi com os dois, e foi isto que aconteceu. Ele se assentou à mesa com os dois. Tomando o pão, ele o abençoou, partiu e deu a eles. Neste momento, seus olhos se abriram e eles o reconheceram. Então ele desapareceu. Impressionados comentavam: não sentíamos um fogo enquanto ele conversava conosco no caminho, enquanto nos explicava as Escrituras? Eles não perderam um minuto e voltaram para Jerusalém. Encontraram os 11 seus amigos reunidos ali, dizendo: aconteceu mesmo, o mestre ressuscitou. Simão o viu. Então os dois contaram o que havia acontecido no caminho e como o reconheceram quando ele partira o pão. Palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Deus Todo-Poderoso, abençoe a leitura da Tua palavra. Abençoa a minha vida, Senhor. Teu povo se reúne hoje, aqui e nas suas casas, para ouvir a Tua santa palavra, Senhor. Eu humildemente te peço, Senhor, que o Senhor me inspire, que o Senhor fale através da minha vida, Senhor, e que a Tua palavra, Senhor, possa chegar aos nossos corações como palavra do Senhor, que ela venha produzir frutos na minha
e na vida de quem ouvir essa palavra. Deus, muito obrigado por tudo, em o santo nome de Jesus. Amém e amém. Bom, como eu havia dito, esse texto é um texto muito conhecido de todos e todas nós. Se nós formos seguir o calendário cristão, eu estou meio fora de ordem, porque esse texto aqui, geralmente ele é lido no domingo posterior ao domingo da Páscoa. Geralmente ele é um texto de sugestão para a pregação no domingo após a Páscoa. E esse texto que nós estamos lendo aqui, para a gente se situar, era domingo de Páscoa. Jesus já havia ressuscitado. Nos versículos de 1 a 12 do capítulo 24, nós vamos ver o relato disso. Nós vamos ver que as mulheres foram até o túmulo e, ao chegar no túmulo, se depararam com 2 mensageiros de Deus, dizendo que ele já não estava ali, que ele ressuscitou. As mulheres voltam, contam aos discípulos, aos apóstolos, e esses não creem muito nas palavras das mulheres, e eles vão correndo até lá. Pedro vai correndo até o túmulo, e quando ele chega lá, ele se depara com os lençóis, com os lenços jogado no túmulo. E aí vem esse texto que nós acabamos de ler. 2 discípulos, 2 pessoas que andavam próximos a Jesus, 2 pessoas que receberam de perto os ensinamentos de Jesus, estão caminhando de volta para a sua aldeia, a aldeia chamada Emaús. O texto que nós lemos aqui, da versão da Bíblia Mensagem, fala que é 10 quilômetros. Outros vão dizer que são 11 quilômetros. E pelos cálculos que eu fiz, são 12 quilômetros. Ou seja, entre 10 e 12 quilômetros. É uma caminhada aí mais ou menos de 2 horas a 2 horas e meia no nosso tempo hoje. Como esse povo, nessa época, andava muito, caminhava muito, provavelmente eles faziam em menos tempo. Mas estavam voltando de volta para a sua aldeia. Depois de tudo aquilo que aconteceu em Jerusalém, depois de tudo aquilo que eles viveram em Jerusalém, e eles voltavam conversando a respeito do que tinha acabado de acontecer. Jesus foi morto. Jesus fora assassinado. E esses 2 discípulos estavam de luto por causa da morte do Mestre. Havia muita dor, havia muita frustração, havia frustração por conta das expectativas que eles nutriam acerca do Messias. Havia muito choro, havia muita tristeza. Havia ali um misto também de decepção. Mas em torno de tudo isso, de todo esse acontecido, de repente, um peregrino se aproxima e começa a caminhar junto deles. E esse peregrino é Jesus, ressuscitado. É Jesus que voltara do mundo dos mortos e estava vivo e agora se aproximou daqueles 2 discípulos. Porém, o texto vai dizer que aqueles 2 discípulos não reconheceram Jesus. Os caras, há 3 dias atrás, estavam próximos a Jesus. E agora eles já não reconhecem a Jesus. E por que eles não reconheceram a Jesus? É a pergunta que ficou na minha mente durante a reflexão dessa palavra. O que os impedia de perceber a presença do ressuscitado? O que dificultava que aqueles homens, que aqueles 2 discípulos não vissem a Jesus? E aí eu quero ousar nessa noite a dar um nome para esse fenômeno, para esse acontecido, eles não enxergarem a Jesus. E eu vou chamar isso de síndrome de Emaús. E o que é síndrome de Emaús, Cristiano? É o fenômeno que nos prende ao passado. Ou melhor, é a lealdade que nós temos ao passado. É a alma que é vítima do atraso. É gente que não consegue olhar para frente. É gente que não consegue enxergar no horizonte uma nova perspectiva de vida.
É gente que se veste de luto e não consegue mais caminhar. É gente que está presa no seu próprio umbigo, no seu próprio ego. Não consegue enxergar um palmo na sua frente. Só consegue ver a sua própria dor. É gente que está disposta a viver coisas velhas, coisas antigas, coisas passadas. É gente que gosta de ler jornal velho, de ler más notícias, de ler notícias requentadas. E eu vou ousar dizer aqui que é gente que gosta de se alimentar dos programas de TV do meio-dia, que cheiram morte. Se a gente liga a televisão ao meio-dia, nos mais variados canais, nós só vamos ver notícia de morte. É gente que não consegue enxergar e não se abre ao novo de Deus. Gente que vive a síndrome de Emaús é gente que cria expectativas erradas sobre Deus. Eles tinham uma expectativa de que o Messias fosse um libertador político, que fosse alguém do movimento que ia libertar do jugo de Roma, que ia libertar do Império Romano. Eles não conseguiam perceber, eles não conseguiram entender a mensagem de Jesus. Enquanto eles pensavam que o projeto era somente político, o projeto do reino de Deus era muito maior. Em Cristo, Deus estava salvando a humanidade. Em Cristo, Deus estava restaurando a vida de todos e de todas. E quem sofre da síndrome de Emaús, quem está de olhos fechados, quem lê notícias antigas, quem está afundado na tristeza, quem está preso ao passado, às próprias dores, ao pecado, ao seu próprio ego, não consegue sair do lugar e não consegue enxergar o novo de Deus, não pode gozar da presença do ressuscitado. Gente que sofre da síndrome de Emaús não consegue enxergar Jesus. E aí o diálogo prossegue. O texto vai dizer que eles testemunham sobre quem é Jesus. Eles vão falar, Jesus, um varão... Eu quero água. Eles vão falar que Jesus, um varão perfeito, poderoso. Muito obrigado. Deus abençoe o ventre que gerou essa mulher. Eles vão dizer que Jesus é um cara diferenciado. Mas não conseguem enxergá-lo. Ou seja, falta fé para eles. Falta fé para crer na palavra de Deus. Eles duvidam da própria palavra de Deus, assim como Adão e Eva. Quando a serpente chega para eles, é sério que Deus falou isso mesmo para vocês? E aí a mulher e o homem começam a pensar, será mesmo que Deus queria dizer isso? É gente como eu e como você que está aqui hoje me assistindo. É gente que não entendeu as palavras do profeta Isaías lá no capítulo 53, que já havia dito sobre o servo sofredor, e o próprio Jesus diz assim, era necessário que o Messias passasse por isso tudo. O texto de Isaías 53 vai nos dizer o seguinte, que ele não tinha aparência nem formosura, mas nenhuma beleza havia que os agradasse, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, era homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso.
Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nós reputávamos por aflito. Ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matador e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. É o servo sofredor, é o Messias, é Jesus. E eles não conseguem perceber a presença do ressuscitado. Eles não conseguem perceber porque estão presos numa síndrome. E daí você pode me perguntar, irmão Cristiano, existe cura para isso? O próprio texto vai dizer que sim. O próprio texto vai dizer que sim. Sim, e Jesus quer isso. Sim, e Jesus quer a cura para mim e para você. Sim, Jesus tem cura para o mundo. E o texto aponta para isso. E como que se cura a síndrome de Emaús? Como? O texto vai dizer o seguinte: primeiro, exposições às Escrituras. Depois de tudo isso, depois de todo esse diálogo, Jesus vai recontar para eles, desde o princípio, desde o Gênesis, passando por Moisés, pelos profetas. Jesus tem uma pedagogia, Jesus tem um carinho, Jesus gosta de ensinar. Boa parte do ministério de Jesus é dedicado ao ensino, e ele expõe as Escrituras, ele começa a falar de novo, ele começa a ensinar a esses dois. Jesus explica acerca daquilo que ele é. Ele fala a respeito do que Moisés testemunha sobre ele. E ele fala do que os profetas, o ministério profético, que aponta e testemunha sobre a pessoa dele. E quando eu esqueci de anotar a referência aqui, eu acredito que seja em Romanos, de que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, é Jesus ensinando aqueles homens que eles precisam estar atentos a essa palavra de vida. E é curioso que eles escutam, porque Jesus tem uma didática, ele tem um carinho no ensinar, que é fantástico. Então, para que nós possamos curar a síndrome de Emaús, primeiro nós precisamos nos expor, nos debruçar sobre a palavra de Deus. E a segunda coisa que o texto vai apontar é o seguinte: é a comunhão. A comunhão com Jesus, a comunhão com o Cristo ressuscitado, a comunhão com o Cristo presente ali é suficiente para curar a vida desses homens. O versículo 28 a 31 vai relatar o seguinte: eles chegaram naquele povoado, já era tarde, Jesus fala que vai embora e eles falam: não, fica com a gente, fica aqui, já é tarde, já se foi, descansa, tem lugar para você na nossa casa. E aí eles vão sentar à mesa para partilhar do pão. E se essa cena fosse aqui no Nordeste, Jesus não ia partilhar o pão, não, ele ia partilhar o cuscuz. Não é? Com ovo, com salsichinha, com charque, com galinha guisada e cheia de graxinha. Que coisa linda, que coisa gostosa. E no momento que Jesus está partilhando do cuscuz, no momento que Jesus está partilhando do pão, os olhos daqueles homens se abrem. Porque eles relembram
aquilo que Jesus havia ensinado na última ceia: este é o meu corpo, aquele que come do meu corpo, da minha carne, esse e essa tem parte comigo. E o corpo de Jesus sinaliza a graça de Deus, o corpo de Jesus sinaliza o amor de Deus, o corpo de Jesus é o sinal vivo do reino de Deus, da presença do Cristo ressurreto. É interessante que no Brasil a gente tem falado muito sobre um Deus acima de todos. Mas o Evangelho nos traz uma revelação, uma boa notícia, algo novo para nós. O Evangelho do Reino de Deus diz que Deus está no meio de nós. Ele já não é um Deus distante. A tradição religiosa de Israel dizia que Deus estava distante, que estava no céu, mas em Jesus Deus se aproxima de nós. É o Emanuel, é aquilo que o profeta Isaías já havia dito, e que José recebe a revelação do mensageiro de Deus, que a virgem vai ficar grávida, que ela vai dar luz a um filho, e o seu nome será Emanuel, que significa Deus conosco. Deus está no meio de nós, irmãos e irmãs. Deus está na sua casa, Deus está aqui, Deus está se relacionando conosco. E a presença de Jesus é o suficiente para curar as nossas vidas. Paulo vai dizer lá na carta aos Filipenses que ele se esvaziou a si mesmo, nasceu como humano, tomou forma de gente e viveu entre nós. A beleza do cristianismo, a chave do cristianismo é o seguinte: não é a gente ter que fazer alguma coisa para se chegar a Deus, é Deus, por pura graça, por puro amor, por pura bondade, que se achega a nós, seres humanos, pecadores e pecadoras. João vai dizer no evangelho dele o seguinte: que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Algumas traduções vão dizer o seguinte: que ele criou uma tenda e veio morar conosco. Aleluia! A comunhão, o partir do pão, a presença do Cristo ressuscitado abre as nossas mentes para uma nova realidade, e nós passamos a enxergar o Cristo, nós passamos a enxergar as boas novas de Deus. Nós não olhamos mais para os jornais velhos, mas agora se mostra um jornal novo, uma notícia extra: Cristo ressuscitou. A exposição à palavra de Deus, as Escrituras, faz com que o nosso coração arda na presença de Deus e nos traz um ânimo novo, um novo fôlego. E aí, quando eu olho o texto de Emaús, eu só posso entender que o metodismo é de Deus, porque o coração daqueles homens ali aquece. E o metodismo começa nascendo no seguinte: no coração aquecido de Wesley. Eu quero dizer para você, metodista, nessa noite: Deus quer aquecer o nosso coração. Deus quer aquecer o nosso coração. E é interessante que quando eles são expostos à Escritura, e quando eles percebem a presença do Cristo ressuscitado, eles são curados da velha notícia. Eles são curados de ler as más notícias, de ler as notícias antigas. Eles são curados dessa síndrome. No momento em que se abrem os olhos daqueles discípulos, imediatamente eles retornam os 11 quilômetros até Jerusalém. Já não tinha mais angústia, já não havia mais luto, já não havia mais tristeza, porque o ânimo e a alegria daqueles homens foram renovados.
porque receberam a cura e agora passam a anunciar a boa notícia: Jesus ressuscitou. E no começo da pregação eu citei N situações sobre pessoas que vivem síndrome de Emaús. E agora eu quero ler para você, quando nós somos expostos à palavra de Deus e quando nós percebemos a presença de Jesus ressuscitado no meio de nós. Quem foi curado e curada da síndrome de Emaús já não está mais preso ao passado. Começa a vislumbrar um novo dia, um novo amanhã, uma nova perspectiva. Olham para frente, olham para o horizonte, porque sabem que Deus está com eles e com elas. Quem sofre da síndrome de Emaús veste a veste do luto, da tristeza, da amargura, mas quem foi curado e curada por Jesus, troca as suas vestes de luto por óleo de alegria e vestes de louvor. Quem foi curado e curada pela síndrome de Emaús, já não olha mais para o próprio umbigo, porque entende que ser humano é ser servo, é querer servir, é se entregar à obra de Deus. É gente que agora vive o novo de Deus. É gente que gosta de ler novas notícias com o desejo de mudar tudo aquilo que estava errado e agora quer fazer tudo novo. É gente que passa a enxergar e se abrir para o novo de Deus. É gente que não cria mais expectativas erradas acerca da pessoa de Deus. Não entende Ele como um ser político, mas agora um restaurador de todas as coisas. É gente que não pergunta mais: pastora, quando é que vai voltar o discipulado? Mas é gente que responde: eu quero ser um discipulador, eu quero ser uma discipuladora, a partir de agora eu quero cuidar de gente. É gente que responde: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, usa a minha vida para o louvor, para a honra, para a glória do teu santo nome. É gente que não usa um slogan somente, uma família que ama, acolhe e cuida, mas é gente que quer viver isso na prática, no dia a dia. É gente que quer se relacionar com Deus de uma maneira totalmente diferente. E aí eu tenho uma notícia para você, meu irmão e minha irmã. A gente sabe, a gente acabou de passar por uma série de mensagens, 3 meses aprendendo sobre o livro de Atos. E a gente viu como aqueles homens e aquelas mulheres sofreram porque amavam a Jesus. Quantos homens e mulheres de Deus foram perseguidos e perseguidas, e mesmo assim não desanimaram. Quero dizer para você nessa noite, meu irmão, que quando você se habilita e quer viver o novo de Deus, quando você quer se entregar para Deus, vai doer. Em alguns momentos você vai chorar. Em alguns momentos você vai achar que é muito difícil. Em alguns momentos você vai pensar em desistir. Em alguns momentos você vai pensar que Deus não te ama ou que Ele não está conosco, porque você está sofrendo N tribulações. Eu quero dizer, meu irmão e minha irmã, que quando estiver acontecendo tudo isso, quando a dúvida chegar ao seu coração, não vai faltar a presença de Deus na sua vida. Não vai faltar a presença de Deus nessa igreja. Não vai faltar a presença de Deus na sua casa, porque Deus é que te fortalece,
É Deus quem te chamou para essa obra gloriosa. E é Deus que está te capacitando para ser um homem e uma mulher, pescador e pescadora de gente. Deus está nos chamando para avançar, meus irmãos e minhas irmãs. A obra de Deus, em nenhum momento Jesus disse que seria muito fácil. Ele disse que nós passaríamos por aflições, mas nós precisamos crer e viver a palavra de Deus, onde Ele diz que nós passaríamos por aflições, mas Ele venceu o mundo, e se Ele venceu, Ele nos dá o espírito de força, de alegria, para que nós possamos vencer também as adversidades. Nós acabamos de ter uma imersão para o discipulado. 2 semanas onde Deus falou com a gente de maneira poderosa. Ontem, quando eu ouvia a pregação do pastor Emanuel, meu coração ardia e eu chorava na presença de Deus. Eu disse: Senhor, será que eu estou colocando de fato o meu talento à sua disposição? Será que eu estou me colocando de fato na tua presença e me deixando queimar pela tua presença e fazer a tua vontade? Deus, enche o meu coração. Eu quero ser um servo do Senhor que te sirva com excelência. Eu quero ser um verdadeiro adorador que não te adore somente com as palavras. Quando eu chegar no templo no domingo, mas eu quero ser um verdadeiro adorador que te adore em espírito e em verdade, que te adore de verdade, que proclame o teu santo nome, que diz das suas boas novas, que leva uma mensagem de esperança àquele que está desesperançado ou desesperançada, que leva o amor em situações de ódio, que leve a paz nos momentos de tribulação. Senhor, usa a minha vida. O chamado de Deus para nós hoje é muito claro. O caminho de Emaús é o caminho do discipulado. É o caminho da obediência a Deus. É o caminho de gente que foi curado e curada pelo Senhor. Oremos nesse instante. Deus Santo e Poderoso, obrigado por estarmos aqui nessa noite, pela Tua Palavra ministrada aos nossos corações. Senhor, nós elencamos diversas coisas aqui que nos impedem de Te servir, Senhor. Quero dizer nessa noite que nós sofremos da síndrome de Emaús. Mas nós Te pedimos nessa noite, Senhor, cura as nossas vidas. Cura a minha vida. Cura a vida do meu irmão e da minha irmã que me ouve neste momento. Cura a Tua igreja. Sara a Tua igreja, Senhor. Coloca em nós, Senhor, um novo coração, um coração disposto a Te servir em espírito e em verdade. Encha o nosso coração do fogo do Teu Santo Espírito, Senhor. Deus, há no nosso coração, ainda que seja pequeno ou quase nada, um desejo de Te servir. Aumenta essa vontade. Espírito Santo de Deus nos incomoda a viver o novo que o Senhor tem para nós aqui em João Pessoa. O novo que o Senhor tem para a Igreja Metodista Central. O novo que o Senhor tem para a Metodista no Bessa, Senhor. Deus, em o nome de Jesus, nós queremos viver o novo. Nós queremos falar das grandezas de Deus. Nós queremos anunciar a salvação. Nós queremos falar, Senhor, da Tua salvação. Em o santo nome de Jesus, nós queremos nos submeter ao Teu discipulado, para a glória do Teu santo nome. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus derrame graça sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã. Que Deus abençoe a nossa igreja, em o santo nome de Jesus.